Como são os problemas além do mundo dos problemas? Como vivem nossos entes queridos no além? Como é o futuro da Terra lá? Primeiro eu vou ter que aqui narrar uma experiência muito interessante dentro desse contexto que me aconteceu essa noite, né? No âmbito das projeções lúcidas. Eu me acordo num sonho comum e algo me inquieta no escuro do quarto. Eu começo a ouvir a voz de uma pessoa que eu identifiquei como uma antiga vizinha minha. Era uma voz mental, né? Ela estava muito feliz, parece, queria me contar algo, né, que era importante para ela. Logo uma segunda voz, branda, diz assim: eu vou te mostrar. E eu começo a ter aquele torpor novamente do sono, né, em sua segunda fase, e adormeço. Claro que eu já coloco o símbolo do infinito no meu frontal, né? O exponho ali, imaginativamente, e ele transfere luz para meu chakra da fronte. Eu durmo com aquilo. Eu não consigo dormir se eu não fazer isso. Isso, inclusive, é uma boa técnica para quem tem insônia. Se concentrar no alto dos olhos, por si só, já te conecta com a ideia de relaxamento, né? Pode favorecer, talvez não resolva, mas tente. Então eu faço isso e sempre dá certo, eu adormeço. Só no adormecer, eu apareço em outro lugar, a voz novamente: vou te mostrar. Só que eu tenho que primeiro descrever para vocês qual é o estado atual dessa pessoa que tem corpo físico. Ela é cozinheira profissional, né? Tinha seu próprio serviço em casa, né? Sua franquia. E por ironia do destino, podemos dizer assim, ela descobre que tem diabetes e acaba, né, agravando e perde, ela teve que fazer cirurgia, perde os membros inferiores. Ficou cadeirante, né? Não pode mais caminhar como antes. Só que é muito interessante, eu não sei por que ora bolas, a inteligência que eu desconheço me conectou a isso. Talvez para mim aprender, né, como funciona o homem aonde o homem não é visto. No subjetivo, como se diz. Mas me pareceu muito objetivo. Aquela minha vizinha, que eu tenho certeza, eu tenho constatação de que ela não tem os membros inferiores, mas fisicamente, ela aparece lá com os membros em perfeito estado. Ela dança, né, salta, vai para lá e para cá e me fala: olha, vizinho, eu caminho. Só eu percebi algo, né, quando ela se vira, a parte traseira daquele, vamos dizer, exomembro, aquele que não é mais visto no corpo físico, eu vejo com uma coloração diferenciada do restante daquele veículo, né? Estou falando do veículo astral. Eu me fere os olhos ver que aquilo está inchado, com algumas ranhuras e uma cor amarronzada, né? Pendendo muito para aquilo que aparece nas fraldas de um bebê, né? Assim, uma cor, tu vê que é residual, né? Uma cor desajustada, não muito apreciável. E aquela voz continua me narrando como se fosse uma instrução, uma tradução. Veja, o corpo astral dessa pessoa já estava deteriorado. Os membros continuam ali,
mas isso refletiu no corpo, somatizando. Perdão. O que significa isso? Se eu tenho uma parte do corpo, vejam, em franco estado de necrose, isso passa para outras partes, ok? Isso você evidencia. Mas se outras partes que não são da constituição física tiverem também agredidas, passa para o corpo. Mas você não vai perder essas áreas no molde do corpo que é a alma. Então isso faz jus a por que toda religião ela aposta, esperancia milagres, um céu de redenção. E não podemos tirar isso deles, porque é todo o céu possível para estes, ok? E eles estão, de forma instintiva, ainda corretos, porque em seu coração tudo diz que no futuro tudo estará como sempre foi. Só que eles não têm o conhecimento de causa, né? Eles não avaliam isso como, né, prioridade, esses conhecimentos, mas sentem, ok? Ainda no âmbito do sentir, podemos falar o seguinte, e eu sou prova disso, a cobaia de mim mesmo, que eu já construí grandes inimigos, né? Grandes porque eu os considerava, aqui na vida cotidiana. E eu me lançar para os meus sonhos, sendo lúcidos ou sendo corriqueiros, esses sonhos comuns, e eu lá do outro lado estar em harmonia com aquele meu possível inimigo. Lá ele virava um pseudo-inimigo, ou seja, um amigo. E aqui não poderíamos nos encontrar jamais. Então, o que parece que o cérebro, em vez dele evoluir, seguir a mente que o anima, o cérebro começa a ficar independente e, através do sistema nervoso central, ele filtra, distorce e, pelo sistema vegetativo, reage ou não, né? Geralmente, o cérebro é reacionário, ele usa desse sistema instintivo para, né, defender o corpo que ele opera. Então é muito interessante, que é quase um milagre, né? Esses milagres que a gente vê acontecendo são reais lá do outro lado, né? Não é, é muito diferente, por exemplo, do que acontece na religião protestante, que a gente vê muitos embustes, tem simulação, sim, né? Eu tenho um conhecido que trabalhava de representante comercial, sempre passava na frente do mesmo templo, em certo endereço de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E sempre via uma senhora sair de um táxi, atrás, antes dos fiéis chegarem, ela recolhia as muletas e começava a simular desde a calçada adentro do templo, como se tivesse uma deficiência. Não é desse tipo que estamos falando. Isso realmente acontece no ultra das coisas. Se aquela pessoa, né, fosse realmente uma deficiente, possa que do outro lado ela não seja. Há casos aqui de loucos, né, esquizofrênicos, dementes, totalmente insanos, né, já sendo tratados, internados, e médiums sonhar com eles como sendo pessoas extremamente civilizadas, cultas, né? É a mesma coisa já aconteceu comigo, de sonhar, por exemplo, com pessoas que eu conheço no meu entorno, com a síndrome de Down, e lá do outro lado permanece a aparência, mas são pessoas super inteligentes, né? A gente vê, inclusive, na linearidade, né, quando se aceita nas escolas esses seres, eles são especiais.
faz jus chamá-los de especiais, porque mesmo aqui eles já mostram uma genialidade, né, um QI muitas vezes, que supera qualquer normalidade. Então, as aparências enganam, isso faz sentido. Estamos vivendo uma Maia, é a maior delas, o fim da linha delas é o plano físico, que é onde objetivamos as coisas. Será que devemos objetivar algo que é apenas aparente? Então vocês vejam, já começa o equívoco aí entre fé e ciência. A ciência objetiva esse plano tátil. A religião objetiva o ultra desse plano tátil. O que é a verdade? Onde é a realidade? Aqui ou acolá, diante dos fatos? Diante dos fatos narrados, medite. Deixe aqui os seus comentários. Se você teve algum caso, iria agregar o assunto. Paz reverencial a todos.